Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a essa aula de Direito Processual do Trabalho. Esse é o primeiro de uma série de gravações que vão abordar o programa dessa tão importante disciplina. Eu separei os temas centrais que compõem essa matéria e preparei vários vídeos que vão sendo disponibilizados ao longo do tempo para vocês, com o intuito de tentar solucionar o que há de mais importante em cada um desses assuntos e ajudá-los a compreender essa matéria que tão útil é no dia a dia do profissional do direito. É bem verdade, mais útil para determinadas carreiras, determinadas especialidades, mas com certeza contribui para o conhecimento de todo mundo. Muito bem, pessoal. Antes de entrarmos em detalhes mais práticos do processo do trabalho, que envolvam efetivamente o procedimento de ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário do Trabalho, é bastante interessante a gente começar, claro, conceituando o próprio processo do trabalho para ficar claro o que essa matéria tem de diferente do processo civil, por exemplo, a relação que ela tem com a teoria geral do processo. Mas, ao lado disso, né, ainda nessa parte introdutória, é muito útil a gente comentar aqui o histórico, né, e como se desenvolveu o próprio Poder Judiciário do Trabalho. Isso aqui é mais do que uma mera curiosidade. Como vocês vão notar, o que o processo do trabalho é hoje, não apenas características formais, mas também características práticas, a forma como as ações trabalhistas tramitam, como que elas são nomeadas, como que elas são enxergadas pelos magistrados, por todos que envolvem, né, o trâmite de uma ação judicial trabalhista, é fruto muito claro de como o Poder Judiciário Trabalhista se surgiu, como que ele desenvolveu ao longo do tempo no Brasil. Então, conhecer esse histórico ajuda muito a compreender o processo do trabalho hoje. Então, vamos seguir nessa linha, né? Primeiro, claro, conceituando a matéria, e aí eu vou me aproveitar de um conceito do professor José Augusto Rodrigues Pinto, cuja foto pode encontrar no próprio slide. Ele vai nos dizer que o processo do trabalho é o conjunto de princípios e normas jurídicas destinadas a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais do Estado na solução dos dissídios individuais e coletivos entre empregadores e empregados. É bem verdade, como também vai ser abordado com mais calma um pouco mais à frente, que hoje em dia esse conceito pode ser um pouco alargado pelo seguinte: a gente vai notar que hoje o Poder Judiciário do Trabalho ele soluciona ele soluciona não somente dissídios entre empregadores e empregados, mas litígios que envolvam partes de uma relação de trabalho mais ampla, que vai além de uma mera relação de emprego. Já foi o Poder Judiciário do Trabalho competente apenas para cuidar de dissídios entre empregadores e empregados. Mas essa competência ela foi alargada, a gente vai ver o contexto em que isso aconteceu, e hoje mesmo pessoas que não se enquadram no conceito de empregado e empregador, mas que tenham estabelecido uma relação de trabalho, por exemplo, um profissional autônomo e o seu cliente, caso ocorra um litígio nessa relação jurídica, ele será de competência, a solução dele será de competência do Poder Judiciário do Trabalho. Porém, embora, né, como eu venho dizendo, possa se argumentar que o conceito do professor José Augusto Rodrigues Pinto demande uma retificação em razão dessa ampliação da competência do Poder Judiciário do Trabalho, que não é uma alteração muito recente, não. Mas se a gente for comparar com quando ele surgiu, né, na década de 40 ainda, ele passou mais tempo com a competência original clássica do que com a atual que ele tem hoje. Mas ainda assim, eu tenho a visão de que esse conceito é preciso porque, em larga medida,
Os processos judiciais que envolvam relações de trabalho, que giram em torno de relações de trabalho e não relações de emprego, elas serão solucionadas, ainda que no processo, ainda que no Poder Judiciário do Trabalho, serão solucionadas a partir do processo civil, porque ali a gente tem ações regidas pelo Código Civil, cujo direito material está descrito no Código Civil, e o trâmite desse debate vai se pautar pelo Código de Processo Civil. Então, meio que somando essas informações todas, o que eu quero dizer aqui, ainda consagrando o conceito do professor José Augusto Rodrigues Pinto, é que sim, mesmo hoje, o processo do trabalho pode ser entendido, deve ser conceituado como um conjunto de princípios e normas que buscam regular a atividade dos órgãos jurisdicionais estatais, especificamente Poder Judiciário do Trabalho, na solução de dissídios individuais e coletivos entre empregadores e empregados, porque é ali que se usa o processo do trabalho. O Poder Judiciário Trabalhista trata de outras ações que não são regidas pela CLT, mas não ali eles usarão em larga medida o código, o processo do trabalho. Ok? Muito bem. Ainda como uma informação válida aí do slide, a gente nota que o direito processual do trabalho é um direito instrumental, como é a característica das disciplinas processuais. Essas disciplinas não criam propriamente direitos e deveres. Estes são criados, estes e aqueles, né, são criados nas legislações materiais, no que toca ao direito do trabalho. A CLT tem muitos direitos e deveres trabalhistas. A função do direito processual, inclusive do direito processual, na vertente, né, do direito processual do trabalho, é efetivar o direito material previsto nas demais legislações. Então é tão importante quanto. Não é porque o processo não cria direitos e deveres de cunho material, né, ele cria direitos e deveres nos âmbitos procedimentais, né, nos âmbitos processuais, é verdade. Mas não é porque as matérias, as linhas processuais não criam direitos e deveres materiais que elas tenham menos importância. Afinal de contas, sem o processo, os direitos e deveres materiais correm o risco de não se efetivar. Claro, haverá o cumprimento espontâneo na maioria das vezes, que é o que de fato acontece, mas quando houver o cumprimento, sem o direito processual, o credor de um determinado direito fica sem conseguir exigir o cumprimento compulsório. E quanto mais difícil for a exigência do cumprimento compulsório de um direito, maior, né, cresce a chance de não haver o cumprimento espontâneo. E aí fica num círculo vicioso. De maneira que o direito processual complementa o direito material, uma mão lavando a outra, né, cada um cumprindo o seu papel na busca de justiça e equidade. Muito bem, eu vinha dizendo, então, que após conceituar direito processual do trabalho, eu ia fazer uma abordagem histórica sobre o Poder Judiciário Trabalhista, e essa nossa memória aqui começa no ano de 1922, quando no estado de São Paulo é criado o que hoje se considera o primeiro órgão jurisdicional trabalhista. Havia ali um envolvimento do Poder Judiciário, porque esse órgão, que era local, que era regional, a menção aqui ao estado de São Paulo, vai mais do que uma informação de curiosidade do ponto de surgimento do Poder Judiciário Trabalhista, mas, de fato, essa informação delimita onde funcionava esse primeiro órgão de solução de litígios nesse assunto. Então, ele funcionava ali no estado de São Paulo e ele tinha como jurisdição, digamos, ou não, ou como âmbito de incidência, a região rural de São Paulo. Esse órgão ele era composto por um juiz da comarca e dois outros juízes que representavam, de um lado, um deles, né, os proprietários rurais, de outro lado,
os trabalhadores rurais. A ideia, então, era criar um órgão de solução de litígios plural. Pelo que a gente, né, pela explicação, dá para deduzir, dá para perceber que a ideia era solucionar controvérsias que surgiam entre as pessoas que trabalhavam para os grandes fazendeiros no interior de São Paulo e que eventualmente poderiam não ter recebido o que foi combinado ou entender que não havia recebido o que foi combinado, e em vez disso gerar uma ação cível que teria que forçar aquele trabalhador a ir para o centro urbano e conseguir um advogado, que era algo que poderia ser muito complicado diante da realidade dele à época. A ideia, então, foi criar esses órgãos de solução local de litígios. E aí eu especulo que essa presença dos juízes representantes dos proprietários rurais e dos trabalhadores pudesse ser muito em razão de talvez um desconhecimento do juiz da comarca local pelo contexto, né, pelo costume, pela cultura desse trabalho rural. É claro que o juiz residia ali perto, né, se ele era o juiz da comarca, ele não estava geograficamente distante daquela situação, mas talvez culturalmente ele estivesse muito, muito distante. A gente está falando de uma época em que o que chegava ao judiciário era, sobretudo, litígios que se davam no ambiente urbano. E quando envolviam algum trabalho, era uma prestação de serviço civil, regida pelo Código Civil. Então, houve esse primeiro embrião da criação ali de um órgão, digamos, colegiado, e no slide você pode ver algumas fotos dessa época, fotografias que mostram, inclusive, a sala de audiências e a sala onde ocorriam os julgamentos, né, em que os litígios eram resolvidos, bastante lotada, né, que dá a impressão de que deveria haver funcionamento em alguns dias da semana, ou talvez alguns dias do mês, e todos os litígios reunidos naquela região ali eram resolvidos rapidamente. Eram resolvidos no mesmo dia, queria dizer, muito provavelmente rapidamente. Eles não deviam ter grandes complexidades como os litígios trabalhistas hoje têm, e isso se deduz muito pelo que foi o capítulo seguinte nesse histórico. Nesse primeiro momento, nós estamos falando do funcionamento de um órgão novo, inédito, regionalmente, apenas com atuação no estado de São Paulo, mas a coisa muda a partir de 1930, quando assume a presidência Getúlio Vargas. Tá? A foto dele aí no slide também, né? Muita gente conhece Getúlio Vargas de nome, sem sombra de dúvida. Todos conhecem de nome, sem sombra de dúvida. Mas nem todo mundo reconhece o rosto, né, desse nome. Então tá aí a foto para ajudar nesse ponto. Muito bem, Getúlio Vargas ele assume em 1930 a presidência do Brasil e, como todo mundo sabe, ele protagoniza assim, uma ampla construção de um aparato de regulação do trabalho que acabou sendo útil para vários aspectos, né, para o desenvolvimento econômico brasileiro, para a industrialização, enfim, um momento importante, uma contribuição importante do Getúlio Vargas. E nessa história, né, nessa caminhada, mesmo em 1930, é criada por ele o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ali, os primeiros momentos do governo Getúlio Vargas, ele já dando mostras dessa intenção de ter um olhar sobre a regulação, ter um olhar estatal, né, sobre o desenvolvimento das relações de trabalho. A ideia, então, e que permanece até hoje, era que o Ministério do Trabalho dirigisse, fiscalizasse a relação de trabalho entre, né, a relação jurídica entre empregadores e empregados. Ministério do Trabalho, vale lembrar,
continuou existindo até ali 2019, quando ele foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ele existiu de 1930 a 2019 e foi recriado, né, agora em 2021, também pelo presidente Jair Bolsonaro. E por que a criação do Ministério do Trabalho importa nesse histórico do Poder Judiciário do Trabalho? Lembrar que o Ministério do Trabalho é um órgão do Poder Executivo. O Poder Judiciário do Trabalho, que a gente conhece hoje, pertence como a própria expressão que eu usei identifica, pertence ao Poder Judiciário. São poderes diferentes da República. Mas no direito processual do trabalho, essa história se interpenetra, se interrelaciona, porque, do âmbito de vista nacional, um órgão em todo o país que solucione litígios trabalhistas, especificamente litígios trabalhistas, surgiu dentro desse Ministério do Trabalho. Estou falando do que foi criado em 1932, ainda por Getúlio Vargas, que foi chamado de Comissões Mistas de Conciliação e Julgamento. Isso foi criado por decreto, até porque interessava, sendo órgãos do Poder Executivo, né, do Ministério do Trabalho. Isso é de criação, de fato, pelo próprio Poder Executivo. E a ideia era que quem tivesse alguma demanda contra seu empregador, né, dentro de uma relação de emprego, buscaria o Ministério do Trabalho, faria uma reclamação. Vejam bem essa expressão, quando que ela surge, faria uma reclamação, quer dizer, uma espécie de denúncia, uma espécie de requerimento. Com isso, era aberto um procedimento administrativo dentro do Ministério, o empregador era chamado para prestar os seus esclarecimentos e o próprio Ministério do Trabalho e a própria comissão, né, esse requerimento, essa reclamação era apresentada às comissões mistas de conciliação e julgamento, que integravam o Ministério do Trabalho. Essas comissões criavam os procedimentos administrativos respectivos, convocavam os empregadores para prestar esclarecimentos e as próprias comissões decidiam quem tinha razão. E caso se entendesse que o empregador tinha falhado com alguma regra trabalhista, havia ali a determinação por essa comissão para que a regra fosse cumprida, sob pena de aplicação das penalidades que cabe ao Poder Executivo aplicar, sobretudo, multa. Quem não concordasse com a decisão da Comissão Mista de Conciliação e Julgamento poderia, naturalmente, recorrer, apresentar um recurso administrativo que era julgado pelo ministro do Trabalho, autoridade máxima dentro daquele órgão, como até hoje funciona dentro das entidades administrativas, né? Falando do recurso administrativo hierárquico. Vejam bem, até hoje, quem tem algum contato com direito processual do trabalho sabe que até hoje as ações agora judiciais, né, as ações que são propostas hoje no Poder Judiciário do Trabalho são chamadas de reclamações trabalhistas. É praxe no direito processual do trabalho nos referirmos ao autor dessas demandas como reclamante e ao réu dessas ações como reclamado. E quem não conhece esse histórico costuma ter curiosidade, né? Fala, por que no processo civil a gente chama ação disso, ação daquilo, autor e réu, e no processo do trabalho a gente fala em reclamação trabalhista, reclamante e reclamado? Isso é uma tradição linguística histórica. Originalmente, a despeito de lá em São Paulo ter sido criado inicialmente um órgão com participação de um juiz da comarca, do ponto de vista nacional, eram comissões dentro do Poder Executivo, dentro do Ministério do Trabalho, que começaram a receber litígios e dissídios especificamente trabalhistas para serem solucionados. E como aquilo era um procedimento administrativo, né, havia essa denominação de reclamação e não de ação, porque não se tratava de uma ação judicial.
Um outro detalhe importante, só voltando aqui o slide, eu queria conferir se o slide seguinte ia abordar a informação que eu ia trazer aqui agora, ou não. E eu vi que não. Então, eu esclareço nesse slide aqui agora mesmo. Por que essas comissões eram chamadas mistas? E por que chamadas de conciliação e julgamento? Elas eram chamadas mistas porque elas seguiam a lógica, uma lógica parecida com aquele órgão jurisdicional criado em São Paulo. Lembra que eu comentei que havia um juiz da comarca, um juiz, entre aspas, que representava os fazendeiros e os empregadores rurais. Um conjunto de empregadores rurais elegiam um representante para fazer parte desse órgão, os trabalhadores rurais elegiam um representante para fazer um papel de um julgador dentro desse órgão jurisdicional, e isso foi repetido nessas comissões mistas de conciliação, obviamente sem a presença de um juiz da comarca, mas havia um servidor do Ministério do Trabalho e um julgador, né, escolhido pelos empregadores para representá-los naquelas discussões, e um representante da classe dos trabalhadores. A ideia é que essa composição mista, colegiada, poderia assegurar que a visão de cada uma das partes fosse colocada adequadamente para o julgador principal dentro do Ministério do Trabalho. Lembrando que, se tratando de procedimentos administrativos, não havia a obrigação de advogado, então o trabalhador ia diretamente, ele podia ir diretamente ao Ministério do Trabalho, apresentar a sua reclamação, e o empregador podia ir também diretamente, sem advogado, se defender e apresentar a sua versão. Então, até em razão da ausência de obrigatoriedade de advogados representando as partes ali em litígio, se entendia que seria pertinente que representantes de cada uma das classes participassem da decisão e da deliberação sobre o caso. Né? E aí você pode pensar, mas aí o representante dos trabalhadores vai sempre puxar para o lado do trabalhador, o representante dos empregadores vai sempre puxar para o lado deles, e aí vai ficar empate. O representante dos trabalhadores vai sempre concordar com os trabalhadores, o dos empregadores da mesma forma. Então vai haver sempre um empate. Por isso que essa comissão era formada no número ímpar. A ideia não era que... E não se esperava uma isenção e imparcialidade total desses representantes de cada classe, que eram chamados classistas. Né? Tanto que você tinha ali um terceiro julgador que daria uma terceira visão, aí sim, essa se esperava que fosse imparcial, digamos, desempatando aquele litígio. Então a ideia não era exatamente esperar uma imparcialidade absurda, mas muito pelo contrário, né? Também não, desculpa, deixa eu me esclarecer melhor, não que se esperava uma parcialidade deles também, não, que eles estão ali para distorcer os fatos, também não é isso. Se esperava uma imparcialidade absoluta, claro que se esperava um trabalho sério desses classistas, mas quando eu disse muito pelo contrário, o que eu queria dizer é que a prioridade era outra. A presença desses classistas servia para se garantir a ideia de que as versões de empregadores e empregados fossem bem compreendidas pelo julgador principal. Né? Que pudesse haver ali uma espécie de intermediário e que explicasse algum aspecto cultural, local, de costume daquele tipo de trabalho próprio ao julgador principal do Ministério do Trabalho. E eram chamadas comissões de conciliação e julgamento, porque a ideia era que, primeiro, o Ministério do Trabalho conciliasse as partes, que houvesse preferencialmente uma conciliação, que as próprias partes chegassem num consenso sobre como aquela discordância entre eles pudesse ser resolvida. E caso não houvesse nenhuma possibilidade de conciliação, apesar de todos os esforços, aí haveria o julgamento administrativo.
Vocês vão notar que essa vocação na busca pela conciliação persiste até hoje no processo do trabalho. Inclusive, um dos princípios mais centrais dessa nossa matéria é exatamente o princípio da conciliação. Isso vai aparecer muito nas nossas aulas o tempo todo. Ok? Esses detalhes aqui eu me demorei na explicação dessa primeira comissão mista de conciliação e julgamento, porque esse primeiro passo influenciou todo o desenvolvimento do processo do trabalho, gerando consequências até hoje, como eu acabei de comentar. Então, era preciso que ficasse muito bem entendida esse primeiro capítulo, né, ou essa primeira fase dos julgamentos trabalhistas. A migração desse julgamento e desse trâmite processual no Poder Executivo para o Poder Judiciário, né, a reclamação trabalhista deixa de ser um procedimento administrativo e passa a ser um procedimento judicial com a entrada em vigor da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, também uma obra legislativa do governo Getúlio Vargas. A CLT ela surge em 1943, ela entra em vigor em 1º de maio de 1943, essa data não é um mero acaso, ela foi pensada estrategicamente, né, para cair ali no Dia do Trabalhador, porque isso fazia parte ali da plataforma, da intenção de Getúlio Vargas de se apresentar como um presidente que, de fato, se preocupava com a regulação do trabalho, com a delimitação de direitos e deveres nesse âmbito, né? E tanto que foi marcado a assinatura da CLT foi marcada para o estádio São Januário, estádio de futebol, é o estádio do Vasco da Gama, quem acompanha futebol sabe bem disso, onde, aliás, Getúlio Vargas fazia vários eventos. A gente tem no slide algumas fotos, não exatamente do dia da assinatura da CLT, mas de eventos que eram promovidos por Getúlio Vargas para anunciar alguma ação do seu governo público. Esses eventos eram lotados, vejam aí pelas fotos, e para que ninguém diga que eu peguei fotos de um jogo de futebol para dizer que era dia de algum evento de Getúlio Vargas, veja a foto da direita, em que as pessoas estão marchando com o estandarte, com a foto de Getúlio Vargas. Então, realmente, eram eventos promovidos pelo governo dele para anunciar, para se anunciar alguma ação. Né? Na época não havia Twitter, não havia redes sociais para o presidente anunciar as suas decisões, então eram marcados esses eventos em locais públicos, muitos deles no estádio São Januário, e em dia 1º de maio de 1943 foi a assinatura da CLT, que eu estou mencionando aqui porque foi o instrumento normativo que cria a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário do Trabalho. É a norma que retira o âmbito de solução dos litígios trabalhistas do Ministério do Trabalho, transferindo para o Poder Judiciário do Trabalho, então criado. E a CLT também, na mesma toada, estabelece as primeiras regras processuais do trabalho, né? Regras de trâmite, de procedimentos dentro do Poder Judiciário, que aí sim é o que vai compor essa nossa disciplina. Aí a gente tem alguns detalhes também interessantes que importam nesse desenvolvimento histórico da matéria e do próprio Poder Judiciário Trabalhista, mas eu vou deixar isso para a segunda parte do nosso vídeo, que a gente atingiu aqui tempo próximo de 30 minutos, que é aqui a minha estimativa de duração de vídeos, para eles não ficarem excessivamente grandes. Então, vou interromper aqui, mas a gente continua a partir desse próximo slide no vídeo seguinte. É só você procurar e acessar a segunda parte, que você vê o resto dessa história, tá bom? Então, até lá. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.